E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui no canal Biologia Animada para vocês que estão querendo aprender um pouco sobre ecologia. Na aula de hoje nós aprenderemos sobre relações ecológicas. O que é, o que são, para que servem? Vocês não percam. Mais para frente a gente vai ver tudo sobre esta maravilhosa relação e como ela é importante para o equilíbrio da natureza. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam aqui no canal Biologia Animada. Vamos ao esquema. Bom, aqui no nosso esquema, né, nós vamos ver a apresentação aqui, as definições do que são relações. Então, as relações ecológicas, ela dá para os seres vivos o ato de eles poderem se relacionar. Pode ser uma relação harmônica ou pode ser uma relação harmônica. Mas todas essas relações, elas na verdade expressarão a interação entre os seres vivos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, todas as relações, elas podem ser harmoniosas, ou seja, quando as duas espécies ganham, ou pelo menos uma espécie ganha e outra espécie não ganha nada, ou quando uma espécie ganha e a outra espécie perde. Tá? Então, as relações, elas são assim. A relação, ela é muito importante para a natureza. Né? Nós somos seres humanos, não deixamos de ser seres vivos e nós sempre precisamos nos relacionar com outras espécies. A gente sempre precisa ter em contato aí com as plantas, com os animais, mesmo que seja um bichinho de estimação. A gente vai para um parque para desestressar, para ver as coisas, ver um pouco de verde, ver um pouco de beleza, porque essas áreas são áreas muito belas. Então, de certa forma, nós também precisamos sempre estar integrados na natureza. É por isso que nós sempre precisamos estar aí com estar bem com a natureza. Então, nós também temos esta herança. Vocês já repararam que as doenças emocionais, essas doenças do psíquico, essas doenças consideradas como doenças mentais, elas, como uma das ferramentas de tratamento, é a pessoa estar em contato constante com a natureza. Então, por exemplo, para quem tem depressão, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem todas essas, para quem tem todos esses problemas relacionados à saúde da mente, o importante é manter aí o contato com a natureza. Então, uma das formas, um dos tratamentos é, se você ainda não precisa de remédio para aí sair da depressão, o recomendável é, primeiro, a reconexão com a natureza. Então, quem vai para parque, quem visita, é claro que quem está doente é muito difícil sair, mas quando sai, tem que se ir para um local em que a pessoa se sinta feliz, em um local que traga tranquilidade, em um local que não dispare gatilhos estressores. Né? Por exemplo, quem tem síndrome do pânico vai ficar num lugar barulhento e aglomerado de gente? Não, a pessoa que está com este tipo de transtorno, para que não se, para que os gatilhos não sejam disparados, o importante é sempre ir para um lugar tranquilo, respirar melhor, de forma mais pausada, não se desesperar tanto com as coisas. Sei que nessa época de pandemia nós estamos presos em casa, então a gente sempre tem que procurar se reconectar com a natureza de outras formas. Então, isso é para a gente ver a dimensão da importância das relações. É claro que a gente está falando aqui de uma forma harmônica, mas também existem as relações desarmônicas. E é isso que nós vamos aprender no decorrer da aula. Vamos voltar lá ao nosso esquema.
Bom, vejam aqui relações ecológicas. Então, nós temos alguns tipos de relações. Nós temos as relações intraespecíficas e existem as relações interespecíficas. Primeiramente, nós iremos falar sobre as relações intraespecíficas. Quando eu digo o radical intra, eu quero dizer que a palavra intra, ela representa sempre aquilo que é mesmo. Então, ele está dentro, ele está incluído. Então, relações intraespecíficas sempre são relações com indivíduos de uma mesma espécie, seja uma relação harmônica ou desarmônica. Nós, da mesma espécie, podemos nos relacionar de forma harmônica ou desarmônica com a população, com uma determinada população. Por exemplo, uma relação harmônica, nós temos aqui colônias, né, e sociedade. Colônia, vejam aqui no esquema, ó. A colônia é quando eu tenho aqui um agregado de micro-organismos, por exemplo. Então, este é um bom exemplo para representar colônia, ó. Então, vejam só. Aqui eu tenho uma placa de Petri e aqui eu tenho micro-organismos. São bactérias que estão aqui e elas estão aderidas numa colônia. Então, assim, colônia, gente, é tudo aquilo que está em que os seres vivos estão incluídos. Eles estão lá se relacionando de forma harmônica e lá na colônia eles se harmonizam, tá? Eles se relacionam. A célula vai se replicar, ela vai fazer o seu papel da mitose aqui. Aí vai gerar uma outra colônia aqui de micro-organismos. Então aqui tem, por exemplo, 1 milhão de bactérias. Aqui também tem 1 milhão de bactérias. Entendeu? Então eles vão formando colônias. A bactéria é uma colônia, porque se a bactéria ela quiser sair daqui para ir para cá, ela não pode. Não por ação própria. Ela pode vir se vier o vento, né? Passa uma corrente de ar aqui e aí a bactéria é lançada aqui de uma certa forma. Ou alguém chacoalha, né, a placa de Petri e aí dá uma reestruturação e aí os seres vivos eles saem pela placa de Petri aqui. Aí eles podem popular novos locais, tá? Mas uma bactéria que está aqui, ela jamais vai poder sair por vontade própria. Ela está aderida e presa aqui nesta colônia. Por isso que esta é a melhor definição de colônia. Eu estou preso num lugar e eu não tenho capacidade de sair. Eu não tenho uma vida independente, livre. Eu sempre tenho que estar aderida aqui na colônia. Então, este é o melhor exemplo de colônia. Tá? Ó, então, aqui temos a colônia e temos os seres vivos aqui presos nesta colônia. Eles jamais vão poder caminhar por vontade própria, só por ação involuntária. E aí eles podem colonizar outros locais e formarem novas colônias. Então, o ser vivo que está preso na colônia é um ser vivo que não tem a capacidade de se locomover sozinho. Então, ele não tem uma vida livre. Ele pode até ter um metabolismo independente, mas ele sempre estará aderido aqui na colônia. Diferentemente aqui, ó, da sociedade, ó. Então, aqui pus micro-organismo e aqui eu tenho uma sociedade, ó. Por que isso aqui não é colônia, professor? Se eu pego essa alcateia como exemplo, olha aqui, ó. Peguei a alcateia como exemplo, ó. Então aqui eu tenho uma alcateia, que é o coletivo de lobo, tá? E aqui eles formam uma sociedade, tá? Então aqui eles vão estabelecer graus de hierarquia. Por exemplo, esse aqui é o líder da alcateia, é o macho alfa.
Olha aqui, ó. Então ele que é o líder do bando, ó. Ele é o líder da alcateia aqui. E é ele que vai levar a alcateia para melhor disponibilidade de alimento. É ele que vai farejar e dar caminhos para essa alcateia. E os outros irão segui-los. É claro que quando ele é o líder, ele é o macho alfa, então ele vai ter aí algumas regalias, né? Ele vai poder escolher a fêmea com quem ele quer acasalar, ele vai poder, ele tem maior status social, ele não vai ser o primeiro, ele pode ser o primeiro a comer num determinado ser vivo, ele vai ser poupado na hora de caçar, não que ele não vá caçar, mas quando o inimigo é muito grande, muito perigoso, então pode ir um inimigo de baixo escalão ir lá até a presa para abater esta presa e poupar o líder. Né? Tem isso também. Tá? Os lobos, eles têm aí uma ótima estratégia de caça. E eles aprenderam ao longo da evolução que estar unido em sociedade é melhor viver numa sociedade do que viver sozinho. Então, eles em conjunto têm mais sucesso na caça de que se eles fossem caçar sozinhos. Por isso que todo ser vivo que ele tem um comportamento social, ele tende a ter mais sucesso na caça do que os seres vivos que têm um comportamento antissocial, onde ele não forma uma sociedade. Um outro exemplo de sociedade aqui, gente, são as abelhas. A maioria pensa que uma colmeia é uma colônia de abelhas, e não é. Não é porque as abelhas elas possuem aí vida livre e independente, apesar de elas estarem seguindo sempre uma rainha, apesar de elas estarem aderidas lá na colmeia, a colmeia ela não é uma colônia, a colmeia ela é uma sociedade. Então o correto é sempre afirmar sociedade de abelhas. Por quê? Porque a abelha ela tem um metabolismo e ela tem uma vida independente. Então, se por exemplo, esta abelha aqui, ó, se esta abelha aqui resolver sair voando, ó, ela vai lá para fora da colmeia na busca de um néctar de uma flor. Se ela sair da colmeia, ela pode voltar, tá? Se ela não for comida por nenhum predador, se ela não for presa, ela volta. Então ela tem uma vida independente. Apesar de ela sempre obedecer à rainha dela, ela possui aí uma vida independente. Ela possui um metabolismo diferente e ela pode se locomover. Essa aqui, não gostei daqui, vou para cá. Tá muito quente aqui, eu vou para cá que é mais frio. Elas podem se locomover, tá? Então as abelhas aí ela tem esse perfil, ó. Não gostei daqui, ó. Tá muito apertado para mim, não quero. Eu vou lá fazer um outro serviço para a colmeia. Ó. Então ela vai e ela se locomove, tá? Então ela pode fazer isso. Então este é um conceito de sociedade. Então vocês percebam que a sociedade, os indivíduos eles têm como ir e vir. Eles não estão aderidos e presos como numa colônia. Então, essa é a maior diferença entre colônia e sociedade. Então, essas são as relações intraespecíficas harmônicas. Bom, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aí uma relação intraespecífica desarmônica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses dois servos, conhecidos também popularmente como veados, né, eles estão aí brigando. Então, eles estão competindo. Eles competem pelo quê? Eles podem competir por alguns fatores, tá? Eles podem competir por, primeiro, né, a fêmea. Eles disputam uma fêmea, então a fêmea está lá receptiva, está lá para receber o macho, e aí tem mais de um macho na área. O que vai acontecer? Ela vai esperar, e aí os servos eles irão competir. Então vai ser uma briga
de chifre ali, né? Muito bacana, porque não é bacana, né? Mas assim, eles vão ficar dando chifrado um no outro até o ganhador ir lá e acasalar com a fêmea. Isso é o que nós chamamos de seleção sexual. A fêmea, algumas espécies sempre vão dar preferência para escolher o macho mais preparado para acasalar com ela. Então pode ser o macho mais colorido, pode ser o macho mais frondoso, mais bonito, o macho mais inteligente, pode ser o macho mais forte. Né? Geralmente na seleção sexual dos cervos, quando tem mais de um macho na área, eles entram em competição e o ganhador, né, fica com a fêmea. E aí, na seleção natural, ele vai passar os melhores genes para o filho. Né? Lembrando que existe diferença entre chifre e corno, tá? O, o cervo aqui, ó, ele possui chifre. Por quê? Porque o chifre, ele faz parte aqui da queratina, é um prolongamento da queratina, então o chifre nasce e depois o chifre cai. Aí no outro ano, nasce de novo, então o chifre nasce e cai. Agora o corno, que faz parte da estrutura do crânio, como o touro, não cai. Então, o chifre vai e volta. Agora, o corno vai ser corno para sempre, né? Então aí tá a diferença mais gritante entre chifre e corno. Então o viado tem chifre, aqui ó, tá brigando e ele tá disputando. Outro fator que ele pode disputar é território. Então tem um macho lá num determinado território, entra outro macho lá. Não, aqui é minha casa, você não vai entrar aqui, minha propriedade. Então falou, vou entrar sim, vamos ver quem é o mais forte. E o ganhador, quem for o mais forte, leva aí o território. Também eles podem disputar. Quando eles disputam território, isso quer dizer que eles estão disputando o que nesse território? Eles estão disputando comida, estão disputando água. Então é alimento e água num determinado território, tá? Mas geralmente, quando ocorre uma disputa entre cervos, essa disputa é para conquistar a fêmea, tá? A fêmea ela libera feromônio e o feromônio são substâncias que, quando são farejadas, despertam a libido, né, e os impulsos sexuais, então eles ficam maluco e no que ele fica maluco, um com o outro vai lá e, né, vai pro ataque. Né? Então aí está a diferença mais gritante. Bom, outro tipo de relação ecológica que é importante falar para vocês, interespecífica desarmônica, é o canibalismo. Então, o canibalismo aí é uma relação bem complicada. Por quê? Porque algumas espécies, para sobreviver, elas podem se ver obrigadas a fazer canibalismo. O que é o canibalismo? O canibalismo, gente, é quando uma espécie ela está com tanta fome, mas ela está com tanta fome, mas ela está com tanta fome que ela vai querer comer alguém da mesma espécie para matar a fome, porque a fome é desesperadora. O ser vivo está lá quase morrendo, está com uma fome ali, né? Os nutrientes estão acabando, tá até com tremedeira lá, começa a ficar fraca, não tem mais força para andar, não tem mais, sabe? Então, aí vem lá uma oferta de alimento. Olha só, né? No caso aqui tem uma aranha, né? Fiquei preso aqui na teia da aranha, mas não é. Aqui tá a aranha. Ela tá lá esperando. Esperando quem? Um macho para se acasalar. Eis que vem o macho e aí ela tá com fome. Aí vem o macho querendo fazer uma reprodução com ela. Então o macho está lá cheio de vontade. Chegou a época lá da primavera, da reprodução, né? Os hormônios sobem lá para a cabeça, fica todo oriçado, então ele vai atrás da fêmea. E aí a fêmea reconhece ele como? Ele vai na teia, ele libera os feromônios na teia, e aí lá na teia ele deixa todo o feromônio dele lá, a fêmea ela sente esse feromônio e ela fala, opa, eu tô com fome, mas eu senti um feromônio aqui, ó. Então ela
autoriza o macho a entrar na teia. Aí o macho vai, entra, e aí eles começam a dançar, né? Começa a se conhecer. Algumas aranhas dançam, outras aranhas só deixam o macho subir por cima dela e ele vai tentando fazer o toque com a fêmea. E aí a fêmea deixa ele se reproduzir com ela. Então, a reprodução das aranhas é uma reprodução muito diferente, né? Porque eles não têm contato direto com os órgãos sexuais. Apesar de eles terem uma reprodução sexuada, ele tem que cortejar a fêmea, né, até ele soltar uma teia espermática, e aí de alguma forma ele pega esta teia espermática e insere lá na espermoteca da fêmea, né? Aí a fêmea ela vai ser fecundada dessa forma. Então a fêmea ela fica lá esperando o macho inserir o seu pedipalpo. Pedipalpo é a aranha, ela tem 8 pares de perna e aquele pedipalpo que fica perto da boca, que fica fazendo assim para limpar a quelícera, aquilo é o pedipalpo, né? E eles estão associados na reprodução da fêmea. Quando ele pega esse pedipalpo com a teia espermática, rapaz, ele vai lá e coloca na fêmea. A partir do momento que a fêmea é fecundada, ela tem duas opções. Ou ela deixa o macho embora, ou ela vai pegar esse macho e vai abocanhar ele e vai comer o macho, né? E aí o macho é comido por esta aranha. Geralmente as viúvas negras elas têm esse nome porque 99,9% das incidências de acasalamento, o macho ele vira presa da fêmea. Por quê? A viúva negra já vive num ambiente escasso, né? Tem ocorrência lá no nordeste do Brasil, nas dunas de areia, né? Então ela tá lá, ela é venenosa, o potencial de veneno dela é muito grande, pode matar até mesmo uma pessoa em horas ou dias, dependendo do tipo de reação que a pessoa tem ao veneno, e o alimento lá é escasso. Então assim, ela está receptiva para o acasalamento. O macho sentiu o feromônio dela, ela sentiu o feromônio da teia do macho. Se reproduziram, não tem alimento, o que acontece com a viúva negra? Ela vai abocanhar o macho. Por quê? Porque ela vai. É melhor ela matar o macho e garantir o sucesso dos ovos para ter energia para gerar os ovos para dar continuidade para a espécie. Porque se o alimento está escasso e ela foi fecundada, de onde que ela vai extrair a energia para os ovos serem fecundados e depois ela pegar esse ovo e inserir na ovoteca dela, que é uma teia repleta de ovos e ficar cuidando daqueles ovos até os filhotes nascerem. Então ela vai precisar de energia e o macho ele pode oferecer a energia necessária para a continuidade da espécie. Então não seria um sacrifício em vão. Então o canibalismo é um ato em que só consiste do ser vivo depender da energia do ser vivo da mesma espécie para sobreviver. Alguns louva-a-Deus também fazem o canibalismo. A fêmea pega o macho e come a cabeça dele, né? Pega e come. Tem vários vídeos aí para vocês assistirem. Não vou passar aqui, mas dá para ver. Acasalamento de viúva negra também dá para ver em vários vídeos da internet. Dá para ver. E é para dar continuidade à espécie, tá? Bom, o ser humano também faz canibalismo? Não é comum da nossa espécie. Entretanto, em alguns momentos da história da humanidade, já teve episódios de canibalismo. Primeiro, teve o um acidente lá na Cordilheira dos Andes, aconteceu, se não me engano, na década de 70. Né, um avião caiu lá na Cordilheira dos Andes, e aí as pessoas ali na Cordilheira dos Andes, é um ambiente muito inóspito, ali tem muitas geleiras, é uma região montanhosa. E aí o que aconteceu? Nem todos do acidente sobreviveram. Aí o que aconteceu? Eles começaram a levar os mortos com eles para enterrar depois, só que o que acabou acontecendo? No meio do percurso a fome começa a apertar, eles não tinham comida,
não tinham armas para caça, né? O ambiente era inóspito, não dava para sair correndo para caçar qualquer coisa, né? E o ser humano ele depende de ferramentas para caça. Dificilmente você vai correr atrás de uma presa e vai pegar ela, dificilmente. E aí, o que começou a acontecer? Eles começaram a comer as pessoas que haviam morrido. A carne não estragou porque estava congelada, e aí eles comeram essas pessoas. Então, neste caso, houve o canibalismo. Por quê? Porque elas dependiam daquilo para sobreviver. E alguns conseguiram sobreviver, outros morreram pelo caminho. Porém, se não fosse isso, ninguém sobreviveria. E na lei de seleção natural, a sobrevivência ela é peça fundamental para que uma população tenha sucesso na sua sobrevivência. Então eles ninguém gostou de fazer esse ato, mas foi um ato necessário para quê? Para saciar a fome das pessoas que estavam lá naquela região até eles encontrarem uma saída. Então esse é o maior exemplo de canibalismo da espécie humana. Tá? Bom, aqui é só para a gente ver, né? A aranha, ó, ela aqui tem o pedipalpo. Então aqui ela tem as pernas, tá? Então ela tem 4 pares de perna, no total 8 pernas. E essa estrutura aqui, ó, isso aqui é o pedipalpo. É isso aqui que ela é utilizada para fazer a reprodução e também para limpar as quelíceras, tá? As quelíceras estão aqui. E a aranha tem a quelícera inoculadora de veneno, tá? Então esse é um exemplo aqui é uma caranguejeira. Aqui estão os olhos dela, ó. E aqui estão os pedipalpos. É isso aqui que ela usa para fazer a inoculação da teia espermática na fêmea. Bom, turminha, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Foi muito interessante falar sobre as relações ecológicas. Na próxima aula sobre o conteúdo de ecologia, vou falar sobre as relações ecológicas interespecíficas, que são sobre seres vivos de espécies diferentes. Não percam! E se inscreva no canal, deixe seu like e obrigado por participar. Tchau!